Saudações rubro-negras. Não sei, eu acho que todo mundo, acho que o Brasil inteiro sabe que o jogo Brasil e Argentina não aconteceu. Não está resolvido ainda se ele vai ser cancelado, adiado. Não se sabe ainda o que vai acontecer, mas acho que a maioria dos brasileiros sabe que isso aconteceu, que não houve o jogo. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu tô com tanta raiva da gente, do Brasil, de nós brasileiros, que eu precisava gravar esse vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, eu não sei, não tenho detalhes e nem sou especialista em nada, nem em saúde, nem em direito, para dar uma opinião técnica sobre o assunto. Então eu vou só falar do que eu sei, do que eu fiquei sabendo, de como as coisas aconteceram, de como é que foi a sucessão dos fatos e a que conclusão que eu acho que todo mundo deveria chegar. Vamos lá. Não sei, de novo, não sei de todos os detalhes, mas vamos lá. Os jogadores, a seleção da Argentina, a delegação da Argentina, ao entrar no Brasil, preencheu um formulário autodeclaratório, ou seja, você presta informações sobre você mesmo. Isso é uma condescendência. Eu não sei por que isso existe, não consigo explicar melhor do que isso, mas o que importa vocês guardarem a informação é o seguinte: o cara preenche um formulário dando informações sobre ele mesmo. Então, assim, se a informação está incorreta, como é uma informação sobre ele mesmo, é porque o cara mentiu. Ninguém deixa de conhecer fatos. Enfim, eu estou falando demais, vamos encurtar a conversa. Os jogadores da Argentina, alguns jogadores da Argentina, 4 para ser exato, 4 jogadores da Argentina, mentiram sobre o seu histórico de viagem. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam, de alguma forma, que se dissessem que eles passaram pela Inglaterra, pelo Reino Unido, eles não poderiam jogar. Então esse é o ponto que vocês têm que guardar na memória de vocês. Jogadores argentinos agiram de má fé. Os jogadores argentinos prestaram informação equivocada de propósito. Eles mentiram porque quiseram mentir. Ninguém induziu eles a erro, não houve uma falha, não. Houve má fé. Os jogadores da Argentina deram informação errada sobre o seu histórico de viagem porque quiseram. Bom, a partir daí a coisa embola um pouco. Eu estou contando essa história toda, não vou falar todos os detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas esses jogadores foram avisados que eles não poderiam sair do hotel, que eles tinham que guardar a quarentena e que eles seriam deportados do Brasil. Eles sabiam que eles não podiam jogar em hipótese alguma, eles sabiam que seriam deportados, que não era para deixar o hotel. E, de novo, eles agiram de má fé e contrariaram essas determinações. Por que eu estou contando essa história toda? Porque durante a confusão no meio do jogo, a imprensa brasileira, no canal Sport TV, ficou o tempo todo falando mal da Anvisa. Como se o problema fosse a Anvisa. Eu lembro claramente de uma frase de um deles, de um dos comentaristas, repórteres, sei lá o quê, dizendo que a Anvisa queria holofotes, que a Anvisa quer aparecer. É sobre isso que eu quero... Eu falei demais no começo do vídeo, mas é sobre isso que eu quero falar. Eu tô com tanta raiva por causa disso. Porque só aqui no Brasil a gente critica o país, nós brasileiros criticamos a nós mesmos antes de saber o que está acontecendo. É o famoso complexo de vira-lata. Em lugar nenhum do mundo, em país nenhum do mundo, você vai ver um cidadão daquele país dizendo: olha aqui, a gente cometeu um erro. Nunca. Primeiro, antes de tudo, antes de mais nada, qualquer lugar do mundo, o cara que vive naquele país vai defender o país. Depois ele vai descobrir se está certo ou se está errado. É isso que tem que acontecer aqui no Brasil. A gente tem que parar com esse complexo de vira-lata. A gente precisa parar com esse negócio de achar que se está errado foi o brasileiro que fez. Isso precisa acabar. Não é possível que a gente continue com essa ideia imbecil, idiota, de que a gente está sempre errado. Não estamos errados. A gente tem que começar achando que está certo. O problema não é se está certo ou se está errado. O problema é esse pré-julgamento de que a gente sempre acha que tem uma coisa errada. Se é do Brasil, tá errado, então é coisa de brasileiro. Foi o brasileiro que errou. Essa cabeça precisa mudar. É com isso que eu tô revoltado. Eu tô muito revoltado com essa história. Porque durante o tempo todo da cobertura do jogo, foi falado como se fosse um problema da Anvisa. E aí os caras falaram que a Anvisa não checou passaporte, a Anvisa não tomou uma atitude antes do jogo, a Anvisa esperou o jogo começar para tomar uma atitude, enfim, criticaram a Anvisa em todos os sentidos, sem saber o que estava acontecendo.
É disso que eu estou falando. A imprensa tinha uma opinião pré-concebida sem saber dos fatos. É disso que eu estou falando. Essa mania de criticar a nós mesmos. A gente precisa acabar com isso. A gente precisa parar de ser otário. A gente tem que deixar de ser otário e parar de falar mal de brasileiro. A gente tem que partir do princípio que a gente primeiro está certo. Depois vamos saber quem é que está certo e quem é que está errado. Primeira opinião nossa tem que ser o seguinte: é o Brasil? É brasileiro? Então tá certo. O resto do mundo é que tá errado. Essa mentalidade é que precisa mudar. Eu tô meio descontrolado aqui, acho que eu falei demais e não disse nada. Mas eu tinha muita coisa para falar, eu já me perdi, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu só queria deixar bem claro o seguinte: eu não tô julgando aqui quem está certo e quem está errado. Eu até tenho meu julgamento, mas não quero falar disso. O que eu quero dizer é o seguinte: lá no começo do vídeo eu falei que os argentinos preencheram um documento autodeclaratório errado, de propósito, agiram de má fé. E mesmo assim, a imprensa brasileira criticou a Anvisa. Não dá para entender isso. Enfim, você que é brasileiro, que deve estar aí agora fazendo a mesma coisa, criticando a Anvisa, pense nisso. Quem agiu de má fé não foi a Anvisa. A Anvisa cumpriu seu papel. Quem agiu de má fé foi os argentinos. E a situação só chegou ao começo do jogo porque os argentinos agiram de má fé o tempo todo. O que o Brasil fez, o que a Anvisa fez, o que a Polícia Federal fez, foi acreditar, foi ter boa fé na conduta dos argentinos. Os argentinos, é que agiram de má fé e tiveram uma conduta de bandidos. É isso que tem que ser falado. Você que é brasileiro tem que pensar nisso. Para de falar mal de brasileiro. Primeiro e antes de tudo, defenda o brasileiro, defenda o Brasil. Depois você vai procurar saber quem está certo e quem está errado. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu já me perdi. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Pensem nisso. Vamos parar com esse complexo de vira-lata. A gente é uma nação incrível, maravilhosa, fantástica. O melhor povo do mundo é o brasileiro. Vamos parar de criticar a gente mesmo, pelo amor de Deus. É isso aí, gente. Saudações rubro-negras. Até o próximo vídeo.